Somos poucos, mas bons. Vamos lá. Somos poucos, mas bons. Por acaso, eu vou deixar aqui um guião um bocadinho à parte e como tenho minutos para falar, não tenho? Eu acho extraordinário, muito sinceramente, que o PSD traz hoje aqui um voto que toda a gente sabe o que é dar o nome, a toponímia do Jornal Expresso a uma rua da cidade. E nós podemos sempre ler aqui umas coisas muito bonitas, muito bem feitas, cheias de dados muito precisos, ou podemos se calhar falar um pouco de uma forma mais abrangente sobre esta questão, até por uma simples razão. As relações entre partidos políticos e jornais são aquilo que define uma democracia. Eu não consigo conceber nada que determine mais o que é uma democracia do que o escrutínio que os média fazem da ação política. E tenho pena que toda a gente quase tenha saído para ir votar e que não possa participar dessa reflexão. Os jornais, que são o quarto poder e que servem de escrutínio à ação política, eu penso que têm nessa tarefa a tarefa mais nobre de que um jornal ou uma estação de televisão, de rádio, qualquer órgão de comunicação social pode ter. Ou seja, os jornais noticiam-nos as mais diferentes peripécias, desde o gato da vizinha até qualquer coisa que se passe num reality show. É verdade que nós temos órgãos de comunicação social hoje em dia que se dedicam a esse tipo de coisas, em nome das audiências, mas nunca um órgão de comunicação social cumpre tanto a sua função quando escrutina os órgãos de soberania e a ação política, e é isso que nós somos. Nós, os representantes do povo, nós, os membros de movimentos políticos e de partidos políticos, somos, na maior parte das vezes, o objeto de eleição desse escrutínio. Olhando para muitos que aqui estão, para mim própria às vezes, nós sentimos às vezes na pele o que é a dimensão desse escrutínio. Muitas vezes acordamos com o nosso nome no jornal porque somos ou arguídos ou investigados ou porque não pagamos um imposto ou porque dissemos qualquer coisa no Twitter. E nesses dias são talvez os dias em que pomos em perspectiva porque é que andamos aqui ou qual o nosso papel. E há dias em que nos sentimos bastante injustiçados e há outros dias que fazem francamente valer a pena. Mas é dessa relação muito própria entre políticos, jornalistas, entre partidos, órgãos de soberania e órgãos de comunicação social que se escreve o que é democracia. Democracia só existe quando os órgãos de comunicação social têm inteira liberdade para fazerem aquilo para que foram concebidos. Democracia só existe quando os partidos políticos e os executivos não têm tentações totalitárias de controlar ou cercear a liberdade desses órgãos de comunicação social. Portanto, eu entendo que é um tremendo privilégio poder estar aqui hoje para falar de um jornal que é uma instituição. E o PSD quer apresentar uma proposta de dar o nome de uma rua ao Jornal Expresso. O Jornal Expresso fez 50 anos, no dia 6 de janeiro de 2023. Foi um ato de liberdade, de criação desse jornal, já que vivíamos em ditadura. E o seu fundador, Francisco Pinto Balsemão, foi o homem que pensou, que sonhou e que fez a obra. Esse jornal foi um jornal que foi determinante na abertura que se começava a viver em Portugal. Saiu para a rua com um título que referia que 63% dos portugueses nunca tinham votado. E dessa forma dou sequência àquilo que disse inicialmente: jornais e regime político de mãos dadas. Esse jornal foi muitíssimo importante, foi mais um sinal dessa abertura e deu voz
ativa a pessoas que vieram a ter um papel fundamental na democracia portuguesa. Desde logo, o seu fundador, Francisco Pinto Balsemão, veio a ser primeiro-ministro deste país, mas teve também como fundador Marcelo Rebelo de Sousa, atualmente nosso Presidente da República. Eu creio que não existirá outro país no mundo onde um fundador de um jornal deu em primeiro-ministro e um outro fundador deu, poucos anos depois, em Presidente da República. Eu acho que isto é extraordinário num pequeno país que às vezes dá lições a outros grandes países. Eu acho que isto é extraordinário porque se passou num país que teve mais de 4 décadas de ditadura, mas eu acho que isto também é extraordinário porque mostra que em Portugal, apesar da ditadura, havia uma grande ânsia de liberdade e havia pessoas que interpretaram corretamente o sentimento dos portugueses. Desta forma, e a exemplo de outras ruas que temos, que homenageiam órgãos de comunicação social, como a Rua Diário de Notícias, como a Rua do Século, ou a Rua da Voz do Operário, que já homenageámos aqui, o PSD, o Grupo Municipal, vem propor nesta Assembleia que nos termos regulamentares designe o Expresso para uma nova toponímia na cidade de Lisboa, disse.